Oi, tudo bem? Me chamo Elisa Prado, sou arquiteta e urbanista e atuo como consultora de acessibilidade. E foi com um enorme prazer que recebi o convite do CONAPA para estar aqui falando para vocês de um tema que eu adoro muito, que é o desenho universal, né? E vou trazer exemplos aplicados ao paisagismo, né, e áreas externas, para que a gente possa trazer um pouquinho para o universo do paisagismo as questões da acessibilidade do desenho universal. Tá? Você já parou para pensar como o seu projeto recebe as pessoas, recebe a um público amplo de pessoas, se ele recebe bem pessoas com deficiência, sem deficiência, se elas conseguem ter as mesmas qualidades que são propostas para todos, né? No momento que você faz o seu projeto, tenho certeza que você está tendo a melhor das intenções em propor um espaço em que as pessoas possam ser bem acolhidas, bem recebidas, tenham a qualidade do espaço para todas. Mas será que de fato todas as pessoas conseguem usufruir de tudo aquilo que está sendo proposto no projeto que você faz, né? No projeto que você executa? Então, o desenho universal, ele vem de encontro a isso para que você consiga ter ferramentas para avaliar se a sua proposta atende bem a todos. Então, eu vou apresentar para vocês o desenho universal, os preceitos do desenho universal, que vão servir como perguntas para essa análise crítica. E vocês vão ver que o desenho universal não é só para arquitetura, não é só para paisagismo. Vocês vão ver que ele é um conceito que se aplica para várias áreas. A gente pode aplicar esses preceitos para elaboração de softwares, de aplicativos, para projetos imobiliários, de equipamentos. Então, são muitas áreas, justamente por eles ser preceitos e não dimensões, né, características muito específicas, mas por ser preceitos a gente pode usar ele como ferramenta para diversas áreas de atuação. Tá? E nós, como promotores do espaço construído, seja na arquitetura, seja no paisagismo, seja em interiores, em diversas áreas, temos o dever de receber, dar condições para todas as pessoas. Tá? Porque mais do que ser uma vontade de alguém que eu tenho essa preocupação no meu projeto, eu quero que todo mundo esteja bem recebido, seja acolhido, é uma obrigação prevista em lei, né? E o desenho universal, ele não é só um conceito teórico que a gente pode pensar, que bacana, vou aplicar no meu projeto, vou usar desse recurso no meu projeto, mas ele é uma definição que está prevista na legislação, né? Na nossa lei federal, temos, como a Lei Brasileira de Inclusão, o conceito do desenho universal como premissa para a elaboração de qualquer tipo de projeto. Tá? Então, é importante a gente ter essa concepção do desenho universal, né, em tudo que a gente está elaborando. Então, o que é o desenho universal? Esse conceito, como está em legislação, é o seguinte: é a concepção de produtos, programas, serviços, ambientes que possam ser utilizados por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico, né? Então, não é fazer um projeto e depois pensar, e agora? Como é que as pessoas com deficiência também podem utilizar desse espaço? Né? Mas sim, nessa concepção, na elaboração do seu projeto, você já tem todos os elementos para atender a todos. Né? Então, muitas vezes o que a gente vê é isso, a gente está acostumado a projetar de uma certa maneira e se pergunta, é aqui, nesse ponto, como que a gente vai resolver para trazer também as pessoas com deficiência? E aí se criam, como a gente fala, um projeto band-aid, né? Onde a gente faz ajustes, faz concertinhos, né? Para trazer acessibilidade, e não é esse o caminho. O caminho é diferente, é uma nova forma de conceber mesmo o projeto.
E o que muda na nossa forma de projetar? A gente está acostumado a projetar com base num homem padrão, né? A gente tem um referencial que nos foi ensinado e que é esse que a gente segue. Eu, né, como muitos arquitetos, aprendi a seguir referências como Neuffer, Le Corbusier, Leonardo da Vinci, que estudaram o homem padrão, que é super importante, esse estudo importantíssimo à época e ainda é muito relevante, porém a gente tem que ampliar essa visão, a gente tem que trazer novos referenciais que não sejam só essas referências baseadas na sua maioria no que seria um homem perfeito, né? No que seria um homem pleno de sua capacidade e homem, né? Então as mulheres também muitas vezes estão fora desse referencial. O Neuffer, que é baseado numa população alemã, que é diferente da nossa. Então são referências importantes, mas a gente são escassas, né, em diversidade. A gente precisa ampliar a nossa visão, receber uma diversidade humana, perceber essa diversidade humana, perceber a diversidade de necessidades para ter um projeto mais completo que vá, sim, estar trazendo qualidade para todos. Tá? Então, o que acontece? As pessoas estão tentando se encaixar no homem padrão, né? O público é muito amplo e o espaço é feito para um padrão que as pessoas não se enquadram. Então está todo mundo tentando se enquadrar ali e não vai ter qualidade, não vai ter conforto, não vai ter o objetivo que você imaginou para o seu projeto, né? Então, em vez da gente tentar fazer elas se encaixarem no padrão, a gente vai conceber tudo pensando que existe um público mais diverso. É claro que a gente sabe que a nossa formação, ou talvez a nossa falta de interação, de conhecimento das necessidades com deficiência, acabam limitando a gente saber como agir, como fazer, como projetar, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento e procurar se aprofundar. Existem as normas e leis que trazem algum referencial e auxiliam, e os conceitos do desenho universal, que vão ser as premissas para nos orientar. Tá? Então, como a gente estava lá focado no homem padrão, para a gente ampliar nossa visão, as pessoas com deficiência trazem isso, né? Porque elas vão fazer essa diversidade, né, para nossos referenciais. Então, por isso que eu vou trazer aqui para vocês o que é a definição de pessoa com deficiência, tá? Para a gente poder se alimentar de novas informações. Então, conforme previsto em legislação, né, como está na Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação na sociedade e em igualdade de condição com as demais pessoas, né? Essa definição eu acho ela riquíssima, muito bonita, e um choque de realidade, né? Porque a gente estava acostumado a entender que o problema está na pessoa, mas não, o problema não está na pessoa, o problema está no ambiente. O problema está nos equipamentos, o problema está no... porque a definição coloca isso, né? Em interação com uma ou mais barreiras é que ela tem o prejuízo, né? Que ela não consegue fazer as atividades que as demais pessoas fazem. Então, é fácil pôr a culpa no outro, né? E não pôr na gente, mas a culpa, na verdade, é das barreiras que a gente acaba criando. Os projetos que não estão contemplando as características das pessoas com deficiência ou as características da diversidade para que ele possa funcionar também para elas. Então, para que a pessoa possa estudar, trabalhar, fazer as atividades cotidianas que todo mundo faz, é necessário que a gente elimine as barreiras, que a gente potencialize as qualidades que elas têm, né? As possibilidades que essas pessoas têm. Então, isso está nas nossas mãos, por isso que nós que atuamos com o espaço construído temos uma responsabilidade muito grande,
né, na promoção do direito de ir e vir das pessoas com deficiência, de todos, né? Então, as deficiências são as mais variadas. Nós temos pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual. Cada uma delas, as barreiras têm significados diferentes, né? As necessidades são diferentes. Como né, na riqueza da população, a gente encontra pessoas com características diferentes. E dentro de cada um desses grupos, né, que eu falei, a gente também tem variações muito grandes. Você vai ter uma pessoa que usa cadeira de rodas, uma pessoa com nanismo, uma pessoa amputada, né, e todas elas têm que ter seus direitos preservados de ir e vir. Então, conhecer essas pessoas, essas variações, essas possibilidades, com certeza vai auxiliar vocês terem mais recursos, se apropriarem das possibilidades de projeto. Então, elas vão compor a diversidade humana, que é essa riqueza, né, que a gente tem que abarcar nos nossos projetos, abarcar em tudo que a gente promove, né? Eu sempre vejo como a gente tendo uma grande possibilidade em mãos, né? De ter um espaço marcante para receber todos. Com certeza, se você promove o desenho universal, você vai ter um espaço onde mais pessoas vão se sentir bem lá, né? E eu tenho certeza que esse é um dos seus objetivos, né, quando você projeta. Quando a gente projeta um espaço particular, né? Então um jardim na casa de uma família, você conhece exatamente aquele público e você está projetando pensando nas demandas e necessidades daquele público, os anseios daquele público, né? Daquele grupo familiar que você vai conhecer e saber quais são os desejos deles, né? Mas você nunca vai saber todo o público que vai, de fato, usufruir aquele espaço. Por mais que você saiba que há um casal com 2 filhos, né, tem um cachorro, enfim, você vai ter... pode ser que tenha um familiar, pode ser que tenha um amigo, pode ser que tenha alguém que se acidente e frequente a casa. Então, é sempre muito rico, mesmo que a gente não tenha a necessidade de pensar no acesso de todos, com certeza vai ser muito mais rico e vai ter muito mais bom retorno um projeto, um espaço que foi pensado dentro das bases do desenho universal. Então, vou falar dos princípios do desenho universal, que são 7 princípios, e que eles podem funcionar como perguntas, né? Se você tem algum embate, se você tem 2 propostas, por exemplo, será que eu penso dessa maneira ou penso dessa? Será que funciona assim ou assado? Coloca no crivo do desenho universal, dos preceitos do desenho universal. Se você conseguir trazer essa análise crítica, né, com esses preceitos, provavelmente você vai identificar que uma das propostas está dentro do desenho universal e a outra não, ou ela traz mais elementos e pode precisar de aprimoramentos para atender ao desenho universal. Então, o primeiro princípio é o uso equitativo, que quer dizer promover um uso igual. E igual não quer dizer igual das mesmas características, mas igual no sentido de trazer o mesmo significado. Tá? Então, se você tem um acesso, ele pode ser o mesmo acesso que todo mundo faz. Uma pessoa em cadeira de rodas não tem que fazer um acesso secundário, enquanto as outras pessoas vão fazer a entrada pelo acesso principal. Isso você está dando uma distinção, né, de uso, na forma de uso do espaço. Normalmente você consegue fazer que naturalmente todo mundo use aquela mesma forma de acesso, você vai estar promovendo um uso de mesmo significado. Tá? Nem sempre a gente ter o desenho universal, a gente vai ver, você ter o mesmo objeto ou a mesma característica que vai funcionar para todo mundo. Às vezes são 2 formas que trazem a forma que é melhor para uma pessoa e melhor para outra.
né? Então, por exemplo, uma pessoa idosa que não queira ter um grande esforço, ela pode preferir subir poucos degraus do que dar uma volta numa rampa que pode ser mais extensa, né, por conta da inclinação. Isso também tem a ver com outro princípio, que é uma flexibilidade. Mas se traz o mesmo significado, se essas duas entradas esses dois acessos têm características de entrada principal, se tem a mesma proposta de um espaço que traz um aconchego, que traz um espaço acolhedor, ambos acessos têm as mesmas características, você está dando um uso igual, você está dando um uso equitativo, de mesmo significado, equivalente. Né? É isso que a gente tem que procurar atender. O segundo princípio é o uso flexível. Então, como eu falei para vocês, as pessoas vão usar da maneira que for melhor para cada um. Então, a flexibilidade permitir que o espaço tenha mudanças, ajustes que possam se adaptar para as demandas de cada um, vai trazer essa flexibilidade. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês, que é um playground, onde você tem uma variedade de possibilidades de assentos para o balanço. Então, normalmente o balanço é só um apoio, né, para a criança sentar, se segurar e ser balançada. Mas tem crianças que têm um apoio nas costas, seja uma criança com deficiência, ou seja criança menor, né, que talvez não tenha tanto controle do tronco. A gente ter essa variedade, onde você tem um balanço com um encosto alto e que promova esse apoio, você vai ter flexibilidade. Quem consegue usar de uma forma, usa. Quem consegue usar de outra, usa da outra forma. E assim você traz essa riqueza de possibilidades. Então, numa praça, por exemplo, você deve promover bancos de diferentes características. Bancos com apoio de braço, sem apoio de braço, com apoio nas costas, sem apoio nas costas, com apoio esquiático. Então, isso vai permitir que um idoso tenha um maior conforto, uma pessoa que não precisa desse apoio tem bancos confortáveis também, outras características que atende bem. Então, essa variedade, essa flexibilidade para que a pessoa use da maneira que funciona melhor para ela. E aqui nós temos o terceiro princípio, que é o uso simples e intuitivo. Ou seja, a informação tem que estar direta, né? O espaço tem que apresentar a que veio, sem precisar de instruções, explicações, informações, para que a pessoa possa compreender a proposta do espaço. Então, do espaço, ou do equipamento, do mobiliário, enfim. Aqui no exemplo a gente tem uma alameda onde tem um piso regular, cimentado, e logo ao lado tem um piso mais irregular, de pedras, que estão próximas das árvores, né, do tronco da árvore, que tem uma outra característica. Então, intuitivamente, os pedestres vão perceber que ali existe um espaço com piso regular, que é pensado para a circulação dos pedestres, e tem um outro espaço que tem outra característica, que não necessariamente pensando numa circulação. Pode haver uma circulação, não impede a circulação, mas ele não é tão confortável, ele não tem esse objetivo. Então, intuitivamente, a gente entende quais são por onde andar, né? Qual foi o propósito ali. Não precisa placas, instruções, né? Nada dizendo pedestres andem por aqui. As pessoas vão compreender isso, vão seguir isso. Tá? Então, trazer essa simplicidade do espaço é importantíssimo para a gente ter uma melhor interação, né? um melhor acolhimento das pessoas no espaço que a gente está promovendo. O quarto princípio é a informação perceptível. Né? Então, a informação tem que estar clara, né? Tem que chegar à pessoa de forma limpa, clara, sem interferências. Então, muitas vezes a gente trabalha com sinalizações visuais, que nós somos
né, na grande maioria, vivemos num mundo visual, né? Então, é natural que a gente esteja preparado para isso e se preocupe com isso. Mas a variedade sensorial da população é muito ampla. Você tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não ouvem. E como que as informações estarão colocadas também para essas pessoas? Então, a informação ela pode ser para todos, né? Ela pode complementar com elementos. Então, tem pessoas que vão ver informação visual, identificação de um ambiente. Complementarmente, você tem aquela informação tátil. Por exemplo, um mapa tátil do espaço, ele pode ser tátil para poder ser percebido por quem não enxerga, ele pode ser sonoro, né? Também pode ser um outro recurso para quem não enxerga, ele pode ser visual, atrativo também para as pessoas que enxergam. Ele não precisa ser um mapa todo branco, por exemplo, que as pessoas que enxergam não vão conseguir observar as diferentes informações e que só quem percebe pelo tato vai conseguir perceber essas variações. Então, a gente tem que ampliar esse leque, né, de como a informação chega. A gente não pode escolher um único canal, tem que ser escolhido diversos canais, porque assim diversas pessoas podem receber, diversas pessoas podem escolher ou receber informação da forma que funciona para elas. Então, se você tem, por exemplo, um jardim sensorial, onde existe uma identificação daquele tipo, daquela vegetação, com o nome científico, então ele também pode estar na forma tátil, que vai compor um relevo e vai compor o braille, né? E essa informação que você preparou para chegar, não precisa ser um jardim sensorial, falei um jardim sensorial, mas pode ser qualquer jardim onde você identifica a vegetação. Você vai trazer essa informação para diversas pessoas, para todo mundo poder usufruir. E o quinto princípio é a tolerância ao erro. Então, a gente tem sempre que pensar em como existe a possibilidade da pessoa ter uma má ação, e essa má ação não pode causar um transtorno, um risco grande para ter um retorno inadequado para a pessoa, né? Então, o exemplo que eu trouxe aqui, a gente vê uma escada escultórica que não tem qualquer tipo de proteção lateral, de corrimão, e que se a pessoa pisar em falso, ela vai cair e vai se acidentar, né? Qualquer pessoa, não estou falando de uma pessoa com deficiência, estou falando de uma pessoa que pode ter uma má ação ali, ou pode estar distraída por algum motivo. Então, a gente pode trazer uma característica de qualidade para o espaço e trazer esses elementos de segurança. Não é para que a ideia que muitas pessoas têm que a acessibilidade vai trazer uma cara feia para o espaço, né? Acho que vai trazer uma característica hospitalar, porque tem barras, porque tem um monte de elementos de segurança, de proteção, mas eles são necessários, né? A gente também, entre as coisas que nós queremos para o nosso espaço, projetar e garantir a segurança pessoal de todo mundo. Então, é um desafio. Como promover uma qualidade arquitetônica, paisagística, né, do espaço e ainda garantindo questões como a segurança, né, como a tolerância ao erro. Então a gente tem que pensar se existe um risco, como por exemplo na escada existe sempre um risco de queda, é um lugar muito propício a isso, como evitar que ela tenha, que isso aconteça. Então a gente coloca recursos, né, como um corrimão de apoio, sinalizações de degrau, isso tudo pode ser concebido de uma forma a ficar harmônica, ficar bacana para todos. O sexto princípio é o baixo esforço físico, né? É importantíssimo no dia a dia das pessoas com deficiência.
existe muito esforço físico, né? Esforço psicológico também, né? Será que o espaço vai estar preparado? Será que eu vou conseguir utilizar? Será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou conseguir fazer as ações? Então isso já causa um estresse, né, na pessoa. Além disso, existe um esforço físico, por exemplo, para quem usa uma cadeira de rodas, vencendo rampas, vencendo desníveis, fazendo rotação, movimentando a cadeira, né? Só a movimentação da cadeira já traz esse esforço. Então, os elementos que nós colocamos no ambiente devem serem pensados para reduzir ainda mais esses esforços. A gente está vendo aqui no exemplo um bebedouro, né, uma fonte de água que existe num parque e que uma pessoa tem que se abaixar, sair da sua posição neutra, confortável para conseguir tomar água. Então, como que esse mesmo elemento ele pode existir e ele está atendendo, né, uma variedade, ele pode ter uma altura mais baixa, uma altura mais alta e a pessoa conseguir utilizar com bastante conforto, né, nessa interação com esse equipamento. Então esse é um item importante. E o último princípio, que é dimensão e espaço para aproximação e uso. Normalmente, quando as pessoas pensam em acessibilidade, em pessoas com deficiência, elas estão pensando basicamente nesse princípio do desenho universal, que é a dimensão do espaço. Então, será que cabe a cadeira de roda? Será que ela consegue rotacionar uma pessoa com andador ou com muleta? Será que ela alcança? Então, essa acaba sendo a grande preocupação, né? Quando a gente fala de acessibilidade, mas, como vocês estão vendo, é um dos princípios, ele não e não existe uma escala de valor entre os princípios, todos eles são importantes. Então, normalmente a nossa preocupação está centrada no que corresponde a esse princípio, né? Mas a gente viu, né, esse é o 7º princípio, é o último, a gente viu que a gente tem 6 outros para se preocupar também, né? Então, é importantíssimo que a pessoa consiga circular, consiga alcançar, consiga usar o espaço como as outras pessoas. Então, aqui no playground, para que uma criança possa circular, brincar com as outras crianças, participar, né, de uma coisa tão comum na infância que é ir no playground, ela precisa ter os desníveis preservados, as larguras preservadas, se ela é uma criança em cadeira de rodas, precisa alcançar esses brinquedos, né, as atividades estão propostas. Então, isso é um dos princípios para a gente se preocupar. Eu falo bastante de criança, né, e dos ambientes das crianças, porque eu acho que a falta de acesso na infância pode ser uma das mais cruéis, né? A criança desde pequena já perceber que o espaço não é para ela, isso com certeza vai trazer consequências para o futuro, né? Então eu acho super importante a gente estar atento, apesar da criança não ser ter uma total autonomia como um adulto vai ter, né? Isso é uma característica das crianças em geral e não da criança com deficiência, mas as crianças estão sempre acompanhadas de adultos, precisam de ajuda em diversas ações. Mas muitos parques infantis a criança não consegue usar nenhum brinquedo, não consegue chegar lá, né? E por isso é super importante a gente estar preocupado com isso também. Então, em resumo, nós temos 7 princípios para o desenho universal, né? Uso equitativo, uso flexível, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico e dimensão e espaço para aproximação e uso. Então, são essas 7 diretrizes que a gente tem que ter nos projetos e se preocupar sempre. Tá? Como eu falei, está na legislação, é um dever nosso, não é só um conceito teórico, são elementos e são ferramentas, né? Vocês não devem receber como algo pesado que vocês são obrigados a cumprir, mas algo que vai auxiliar para que o seu projeto tenha maior qualidade e possa receber melhor a todos. Então, só para a gente entender um pouco melhor a diferença entre acessibilidade e desenho universal,
A acessibilidade é importantíssima, a gente promover o acesso de todos, né? Mas o que atende a acessibilidade? Atende você ter o que está previsto em norma, que está previsto lá nos parâmetros técnicos da norma. Então, a norma vai indicar que você precisa ter 5% dos telefones públicos acessíveis, né? Então, você tem lá uma bateria de telefones, 5% vai ser que vai estar a uma altura mais baixa, que vai permitir, vai ter, né, um braille e vai permitir uma pessoa, vai ter características para atender a um público com deficiência. No momento que esse telefone quebra, a acessibilidade não acontece mais, né, porque os outros não atendem. Então, em projeto e aplicação, você está atendendo ao que a lei exige, o que a norma exige, né? Mas será que você está atendendo bem a todas as pessoas, atendendo aos princípios do desenho universal? E aí a gente tem um outro desenho que mostra o que seria atender o desenho universal. Você tem um equipamento pensado de forma diferente, é um equipamento que ele se ajusta à altura e a pessoa estando numa cadeira de rodas, estando em pé, ela põe na altura que é mais confortável para ela e ela usa qualquer telefone. Então não importa se um quebrou, ela continua tendo o acesso dela, né? E isso é o desenho universal. E aqui só mais um quadrinho que eu acho muito interessante, que mostra a ideia que nós temos sobre a acessibilidade, sobre o desenho universal, como ela pode ser equivocada, né? Então, é uma entrada de uma escola, tinha nevado e as crianças estavam esperando a retirada da neve do acesso da escola para poder entrar. E um menino em cadeira de rodas fala para o funcionário que está tirando a neve se ele pode tirar a neve da rampa. Ele fala, mas todas essas crianças estão aqui esperando para utilizar a escada. Quando eu remover essa neve da escada, eu limpo a rampa para você. Então, e o menino responde, mas se você limpar a rampa primeiro, você vai liberar o acesso para todo mundo, todos nós entramos, né? Então, muitas vezes a gente está focado em pensar no acesso das pessoas com deficiência, e eu digo acesso num termo amplo, mais amplo que ele possa ser, né? Em resolver uma forma que funcione para ela, enquanto a gente não está pensando no todo, que seja funcional para todos, né? E que traga as características, os significados iguais para todos. Então, muitas vezes a gente acha que existe uma coisa que é da pessoa com deficiência e outra coisa que é para o resto, né? Para as demais pessoas. E não, a gente tem que pensar numa que funciona para esse grupo todo. E às vezes nossos projetos seguem esse referencial, né? E a gente tem que tirar esse referencial, a gente tem que trazer novos referenciais, trazer novas ideias, novos conceitos. O desenho universal é a ferramenta para isso. Vocês vão poder se apropriar desse conceito. Também minha recomendação é que se apropriem da legislação e da norma, porque vai ajudar vocês a entenderem esses novos referenciais que vocês possam não ter ou possam não estar acostumados ainda. Mas sempre se perguntar com base no desenho universal, né, para entender se o caminho está certo, né? Esse é o meu conselho para vocês. Tenho certeza que vocês não têm o objetivo da exclusão ao projetar, pelo contrário, né? Eu tenho certeza que o objetivo de vocês é fazer um projeto que possa receber a todos, e talvez falte o conhecimento e o entendimento necessário para fazer. A acessibilidade, né, o desenho universal, não são conceitos para pessoas especialistas, né? Eu atuo como especialista nesse assunto, mas são assuntos para todos nós, né, para todos os profissionais. Então, isso tem que estar aplicado, isso tem que estar natural, né, no projeto. Então, tenho certeza que vocês vão poder ter bons frutos, vão ter um bom retorno da qualidade do projeto de vocês, se o desenho universal estiver aplicado com as características que são esperadas, que estão dentro das suas premissas,
né? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre o desenho universal, né? Como eu disse, pode ser aplicado para diversas áreas, né? Eu trouxe aqui exemplos para a área de paisagismo e desejo que o projeto de vocês tenha, né? Que eu espero que eu tenha conseguido passar esse conteúdo para vocês, para que vocês possam ter uma melhor concepção dos projetos com base no desenho universal. Eu deixo aqui meu contato, vocês podem entrar em contato comigo para a gente continuar a discussão sobre acessibilidade e desenho universal. E foi um prazer falar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.